Pessoal, muito bom dia a todos. 10 horas da manhã do dia 21 de julho, nós teríamos agora a aula de Economia e Mercado Agrícola do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. Eu vou pedir até para vocês darem um bom dia, uma manifestação ali no chat, para ficar registrada a participação de vocês. Isso, como eu digo sempre, é importante. Tá? Pessoal, como eu tinha relatado para vocês, nosso encontro hoje seria mais curto em virtude do dia ser de conselho de classe do curso técnico. Tá? Eu não sei se isso afetou alguma outra aula de vocês. Tá? Mas hoje, por exemplo, é o dia inteiro de conselho das disciplinas da segunda série. Tá? Então, o conselho, ele, como praxe, ele se estendeu e esticou o horário, tá, pessoal? Então, ele continua acontecendo agora, ele está, nesse momento, está acontecendo, inclusive tive que responder agora uma pergunta da coordenação, e, infelizmente, nós não vamos poder desenvolver nosso conteúdo aqui, certo? Então, o que eu peço aqui é a gente registre a presença de vocês. Eu vou responder se vocês tiverem dúvidas, porque a gente está num momento importante, né? Nós estamos no dia 21 de julho e nesse mês, fim da semana que vem, termina o nosso período de avaliação dos indicadores, né? Que cada um de vocês escolheu em duplas. Entrou o Moro agora. De abril, então vocês estão aí fechando 4 meses de acompanhamento dos indicadores, e, portanto, com o dado da sexta-feira da semana que vem, vocês vão elaborar, né, o gráfico, uma análise dentro do padrão ali do modelo que a gente já passou para vocês. Então, se vocês tiverem uma pergunta sobre o trabalho, alguma dúvida ainda sobre o trabalho, pode ser feita hoje, podem me procurar por e-mail, por WhatsApp durante a semana, ou então no encontro que nós vamos ter ainda na semana que vem, né? Mas lembrando que na sexta que vem é o último dado, e aí vocês vão processar as informações e montar o banner para entrega no dia 4 de agosto. Então, nós estamos na reta final aqui da disciplina, certo? Então, nós não vamos avançar com conteúdo novo hoje, nós vamos só ver se vocês têm perguntas, ou alguma manifestação para fazer sobre o trabalho do microseminário, dos indicadores, né? Ou também estão manifestando ali no conselho, ou se vocês têm alguma dúvida a mais, um esclarecimento daquele tema que nós trabalhamos semana passada, que nós falamos um pouquinho sobre o mercado acionário, a gente fez uma demonstração de compra, eu emiti ordem de venda, né, a ordem de venda não foi vendida, a Energisa não foi comercializada por aquele valor de R$ 70, certo? Mas era só para mostrar como que se emite uma ordem, tanto de compra e como de venda, e como a diferença entre as ações em função da liquidez, né? São duas empresas de energia elétrica com muita diferença de liquidez, a Energisa do Mato Grosso para a CEMIG de Minas Gerais, só um exemplo, né? E semana que vem a gente vai ter aula, tá? A gente vai falar sobre a regra de ouro, né, das finanças públicas, né, é a forma como essa legislação é conhecida. A maioria dos países, vamos dizer assim, ocidentais, adotam essa cláusula, essa regra de ouro. Então, nós vamos sair daqui conhecendo o que é a regra de ouro das finanças públicas. Ela está prevista na nossa Constituição, inclusive, e também nós vamos usar o tempo da semana que vem, nós vamos mostrar como excessos de intromissão, de regulação governamental. Então, nós vamos ver alguns exemplos esdrúxulos, e na nossa conversa hoje eu queria deixar para vocês, então, pesquisar durante a semana e trazerem pelo menos um exemplo, cada um de vocês, trazer um exemplo de uma lei ou de um projeto de lei, que mesmo que ainda não, né, que seja uma tentativa e que não tenha sido aprovada ainda, de como o Estado, né, através dos seus representantes, os políticos principalmente, eles tentam se intrometer, manipular a nossa vida, às vezes com boas intenções,
mas, em geral, atrapalhando muito. Por exemplo, tem um projeto de lei que está em andamento para proibir venda de cachorros, que não possa comprar mais cães. Todo esse mercado aí, ele não poderia mais existir. Então, tem uma boa intenção por trás, mas olha o impacto na economia e, principalmente, a, a, a retirada de direitos, né, de liberdades que as pessoas têm. Né? Então, isso dá uma boa margem para discussão. Vamos falar de outras aqui que eu lembro. Em Porto Alegre, cidade que eu morei muito tempo, não faz muito, foi meio recente, que aprovaram uma lei proibindo o saleiro, o sal, em cima das mesas do restaurante. Tá? Então, como eu disse, essas leis têm boas intenções. A intenção, provavelmente, do legislador era de que, olha, o sal faz mal, então aumenta a pressão, dá problema de coração, não sei o quê. Então, vamos cuidar da saúde das pessoas, vamos impedir que tenha sal na mesa do restaurante. Tá? Então, está em vigor, não é só Porto Alegre, várias cidades têm uma lei semelhante proibindo o saleiro na mesa ali do restaurante, esperando. Se você quiser sal, você tem que pedir para o garçom trazer, certo? Então, como eu falei, são uma série de intervenções, regulações em cima da nossa vida, que são, no final, intromissões na nossa liberdade e perda de tempo e principalmente dinheiro. Saber que uma lei dessas tem um custo, porque nós estamos pagando toda uma estrutura política para eles fazerem leis e fazem esse tipo de coisa. E um outro custo que é o da fiscalização. Se tem uma lei, ela tem que ser fiscalizada. Então, tem que ter o fiscal que vai nos restaurantes para ver se realmente o saleiro foi retirado da mesa. Vocês estão entendendo? E aí nós estamos pagando o fiscal com o recurso dos nossos impostos. Tá, pessoal? O que mais? Exemplo, ainda em Porto Alegre, só para estimular vocês a buscarem leis absurdas e quem sabe cada um de vocês me traz semana que vem para ilustrar, para florear nossa aula, deixá-la mais dinâmica, tá? Em Porto Alegre também tem uma lei que diz que conforme o tamanho do condomínio, do prédio, a partir de uma certa estrutura, de um certo número de metros quadrados, tem que ter uma obra de arte no hall de entrada, tem que ter uma obra de arte. Mas aí não pode ser qualquer obra de arte, não poderia ser, por exemplo, um Picasso, né? Porque tem que ser de um artista que se cadastre na prefeitura de Porto Alegre. Então, o artista, tu monta o teu empreendimento, um prédio, mas só vai ter o alvará, depois a autorização para o uso, para o funcionamento, se tiver uma obra de arte de um artista, e não pode ser qualquer artista, um artista que tenha se cadastrado, esteja em dia lá na Prefeitura de Porto Alegre, certo? Vocês imaginem isso, tá? Tem também em vários municípios, no Rio de Janeiro, tem uma lei que determina que se o condomínio, o prédio lá tem uma mini academia, uma academia com alguns aparelhos de academia, tem que ter contratado um profissional de educação física para ficar lá dentro dessa academia, dando as orientações, né, o acompanhamento das pessoas que vão usar. Vocês estão pensando, estão refletindo sobre isso? Significa o seguinte, se tu quer fazer uma pequena academia ali dentro do prédio, e tem essa lei, você não vai fazer, o prédio não vai ter academia, porque não há tamanho, porte, para sustentar, justificar a presença de um profissional de educação física, e considerando os horários de funcionamento, não bastaria um, às vezes precisa 2 ou 3 para fazer o revezamento, e a academia está funcionando durante todos os dias da semana, na maioria dos horários. Estão entendendo, pessoal? Então, esses são os assuntos que a gente vai trabalhar semana que vem, então, deixo esse pedido, que cada um de vocês procure uma lei absurda ou uma intromissão na nossa liberdade, um cerceamento da nossa liberdade, praticada a partir dos agentes públicos, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, seja a nível federal, com os nossos deputados e senadores, ou mesmo um decreto presidencial, procurem e tragam aqui para ilustrar a nossa conversa. Fala aí, João. Ô, professor, eu sei que é meio fora do contexto agora do professor, mas... Não tem problema, pode falar. Em relação... Ontem eu estava vendo ter uma entrevista, seria quase impossível, vamos supor, os de cada estado virar, vamos supor, autônomo para
determinar os impostos que vai ser cobrado sobre os empresários ou até mesmo das pessoas, né? Assim, ó, isso está constantemente acontecendo, né? No Brasil se fala não, o movimento que foi mais forte foi o de dividir o sul, né, do restante do país. Na Espanha, vocês acompanham várias vezes, tem as notícias, pode procurar um histórico de notícias, várias vezes dá um quebra-pau lá, porque na verdade tem 3 nações dentro da Espanha, né? Tem os madrilenhos, tem os catalunhos e tem um terceiro lá que agora não me lembro, mas ela é dividida em 3 nações dentro da Espanha, e muitos querem a independência, certo? Do ponto de vista econômico, seria melhor essas pequenas organizações terem liberdades, né? Ou seja, não ser um país tão continental grande seria importante, até porque é um desequilíbrio muito grande e a gente, longe dos políticos, tem mais dificuldade de cobrá-los. Então, para os políticos no Brasil, é um paraíso existir Brasília, porque lá estão afastados, protegidos da cobrança, certo? Mas, falando da tua pergunta, a chance disso acontecer é mínima, tá? Porque no Brasil não há mobilização para isso. Se na Espanha, que eles brigam, quebram as coisas, não aconteceu e talvez não vai acontecer, no Brasil, que o pessoal não tem essa clareza, essa noção, muito menos, não vai acontecer, mas minha opinião. Fala aí, João. Não, é que no Texas, lá nos Estados Unidos, tipo, tem bem mais atrativo de empresa, porque o imposto sobre as firmas é bem menor, vamos supor, que alguns outros estados. Falo estados, né? Mas lá é diferente. São E, estados também, exato. e eu tava vendo ali que, tipo, o crescimento do Texas ali é bem, bem significativo, né? Porque atrai mais as empresas e gera mais emprego, né? Eu acho que seria melhor até para empresas estrangeiras vir para o Brasil. Isso, João. O teu exemplo é bem interessante, porque nos Estados Unidos eles são uma federação como nós, mas guardam uma série de diferenças, né? Eles não têm a União, o poder federal, ele é muito menor do que no Brasil, e lá se dá muito mais importância e poder individualmente para cada estado. Então, eles reunidos formam uma federação, mas, tipo, funcionários federais, órgãos federais, são em número e tamanho muito menor que no Brasil, certo? Porque lá eles privilegiam as instituições dentro de um estado. E aí eles conseguem fazer isso que você relatou, né? Ter bastante diferença entre um estado e outro. Ok, pessoal? Então fica esse pedido aí, pessoal, para que vocês procurem intervenções. Pode procurar exemplos positivos, como esse que o João trouxe também, né? De diferenças entre legislações entre estados que procurem atrair, né, motivar empresas e empreendedores a procurar aquele determinado estado para que favoreça o desenvolvimento e que gere menos intervenções, né, tanto na vida das empresas como na vida individual, na vida privada de cada cidadão. Vai lá, João. A data da prova vai continuar conforme o previsto? Sim, tudo conforme o previsto. Eu vou até projetar aqui, foi bom tu perguntar, ó. Pessoal, não mudou nada do que foi previsto, tá? O seminário em microeconomia, vocês têm que entregar até às 8 horas da quarta-feira, dia 4, e a partir daí vai ter as apresentações, né? Cada dupla, né, vai apresentar rapidamente o seu gráfico e a análise que fez, tá? E a prova vai ser dia 18 de agosto. Então, vai ter tempo, né? Nós vamos revisar os conteúdos, ainda vamos usar muito tempo. Eu só lamento pelo dia de hoje, né? De estar aí colidindo com o conselho de classe, que, inclusive, pelo regimento do Instituto, é prioridade. Por isso que eu tenho que dar prioridade para o conselho de classe e não para a aula, mas eu não queria perder esse nosso encontro, registrar como aula e oferecer nessa oportunidade de conversa e ver se teria alguém aí com alguma pergunta, algum assunto urgente para resolver, tá? Então, eu deixo esse pedido para vocês que venham com
bem animado semana que vem, trago um exemplo de uma intervenção governamental para ilustrar as nossas conversas. Alguma coisa a mais, pessoal? Era isso, eu acho. Tá tudo ok? Então, pessoal, de novo, peço desculpas aqui por esse atrapalho, né? Por a gente não estar tendo o conteúdo hoje. Agradeço aí a presença de vocês e, principalmente, reforço o pedido, chamem os colegas também para virem semana que vem, que vai ser uma aula bem interessante, tá bom? Então, de novo, muito obrigado, um abraço, fiquem bem.